Usada há centenas de anos com o objetivo de transformar vidas, a hipnose, guiada por profissionais, faz com que pessoas busquem dentro delas mesmas a solução para questões de diferentes naturezas, seja psicológica, seja emocional, seja comportamental. Olá, está no ar mais uma edição da Mesa de Debates aqui na TVE de Juiz de Fora. Eu sou José Roberto Abramo e nós estamos aqui todos os dias contando com a sua companhia. Gente, hoje nós vamos falar de um assunto que você vai ficar aí hipnotizado. Ou eu deveria falar mesmerizado. Não, hipnotizado, porque a hipnose que nós estamos nos referindo aqui é uma coisa mais atual. Não é aquela coisa de você ficar chapadão lá, parado, né? O cara te controlando, não é nada disso, né? A hipnose de hoje que nós estamos falando é ericksoniana, né? E quem está aqui para falar é o Júnior. Eu vou pedir para o Júnior dar o currículo dele. E do nosso lado de cá também tem alguém que entende muito de fala hipnótica, né? Que entende de hipnose também, e eles têm um intercâmbio muito bom. Então, essa mesa vai ser uma mesa que você vai aprender e eu também vou aprender muito. Isso se eu não sair daqui hipnotizado. Vamos ver, né? Diz aí, Júnior. Júnior e Cristiano, diz aí, Júnior. Eu sou o Júnior Gomes, eu trabalho com hipnose já há 4 anos, né? Eu sou trainer em PNL, eu tive o prazer de fazer a formação com o Cristiano, né? Com o Cristiano, e atualmente eu também dou treinamentos em hipnose, e eu também trabalho com terapia com hipnose. Mas você não é psicólogo, né? Não é necessário que você seja psicólogo para ter formação. E você é coach? Sou coach também. Coach, pois é. E então o seu treinamento em PNL foi feito com o Cristiano? Foi feito com o Cristiano. Do início ao fim ele foi. Beleza. Eu vou pedir para o Cristiano também falar, porque hoje nós temos aqui 2 pessoas que podem falar desse assunto. Né? Hoje eu não vou falar nada, hoje eu vou ficar quieto. Hoje eu vou... Sacanear você, né? Só se fritar. Olha só, estou muito feliz, né, do Júnior estar aqui. Né? O Júnior foi um dos melhores alunos que a gente teve lá na Dinamis, né, na área da PNL. Ele fez também um curso de hipnose lá conosco, lá quando teve o Valentim, né, o Márcio Valentim. Mas ele também fez outras formações em hipnose. Na PNL ele seguiu com a gente, então assim, estou honrado de estar aqui com esse amigo, né? Mais do que uma pessoa que fez os cursos, é um grande amigo e um profissional muito bom também. Então, acho que a mesa vai ser bem proveitosa para todo mundo. Acho que o pessoal vai gostar. Beleza. Pois é, então vocês estão vendo que eu estou muito bem cercado aqui, né? Um pode falar e o outro corroborar. Mas eu vou querer saber, eu não sei se o nosso... Porque essas coisas hoje em dia não são tão faladas assim não, né? Antigamente é muito esse negócio de filme, né? O cara pegava o relógio, ficava fazendo assim, aí o outro entrava num barato lá e saía, né? E hoje o esquema é diferente. Hoje, vamos dizer assim, eu vou usar um termo que talvez não seja correto, mas o mesmerismo, ele seria uma hipnose que colocaria a pessoa à mercê de alguém que estivesse instrumentalizando. E hoje em dia não é assim, ao contrário. Para que você tenha acesso aos seus processos interiores, você precisa de estar consciente do que você está falando e aprendendo com aquilo. Quer dizer, isso é uma coisa que emerge na sua consciência. Estou falando besteira? Não. O mesmerismo ele é um processo que ele não necessariamente era consciente da parte da pessoa que estava recebendo aquele processo. Acontecia muito, vem muito do tribalismo, né? Das religiões tribais ali, que eram antigas, e que aquilo acontecia e ninguém sabia muito bem como acontecia. A hipnose ela já é um processo, é uma ferramenta processual que você sabe o que está fazendo, o que você está trabalhando com a pessoa. Então isso permite que o processo se torne muito mais seguro também. Seguro e, vamos dizer assim, ele é proveitoso, né? Sim. A hipnose, o que eu costumo sempre falar é que ela é um acelerador de qualquer coisa. Qualquer coisa que você queira fazer. Esportes, né? Para quem trabalha com esportes, para acelerar a performance. Sim. Questões psicossomáticas, que eu trabalho com a terapia atualmente. Aprendizado, tem várias coisas que dá para você trabalhar com hipnose. Palestras, oratória também. Bom, então isso aí seria mais no sentido do coaching, né? Daquele que acompanha alguém que quer desenvolver uma potencialidade. Mas assim, para quem tem trauma, porque eu comecei o programa aqui falando de traumas, né? Que a psicologia hoje em dia faz uso de hipnose, né?
eu até conheci, agora não estou lembrando o nome da pessoa, mas eu conheci uma hipnóloga, né, uma psicóloga que mexia com hipnose. Não, eu esqueci realmente o nome, mas essa menina tinha sido minha aluna. E ela fez uma defesa da hipnose. E eu tenho uma briguinha, assim, pessoal minha, né? Porque eu não sou do ramo, então eu não posso achar ruim à vontade, porque o ramo não está nem aí para mim, né? Mas, por exemplo, eu tenho uma briguinha com a psicanálise quando você fala que você discute tudo que aconteceu na sua vida pregressa para você chegar ao ponto que seria o trauma. Eu não tenho esse tipo de raciocínio, não tenho a pretensão de estar certo também, mas não tenho esse tipo de raciocínio. Eu não creio, por exemplo, que uma determinada coisa fundamentou os seus medos, os seus desajustes. Eu acho que é uma cosmovisão. Né? Então, quando o pessoal fala, por exemplo, de terapia de vidas passadas, que seria uma coisa meio em transe, em que o indivíduo, parte de uma certa forma da hipnose também, o cara vai pesquisar o conteúdo anterior dele, ele está partindo do mesmo pressuposto que num determinado ponto está localizado aquilo, nessa vida ou pretensamente em outra vida. Eu não sei se é assim que funciona. Eu acho que o processo de adoecimento, o processo de desajuste, ele conta com mais de um elemento, né, de personalidade. E quem diz também que aquilo que você vê lá na sua vida pregressa ou ainda nessa própria vida não é uma construção, não é uma fantasia sua, mas que fundamenta um problema seu. Isso aí que você está falando é um pouco a divergência entre a psicologia cognitiva, né, que é uma das bases aí, inclusive da programação neurolinguística, da hipnose aí também. Né? A hipnose tem a sua própria psicologia, mas enfim, essa é uma das coisas que divergem, às vezes a psicanálise da psicologia, por exemplo, cognitiva, ou a comportamental, né, a behaviorista, né? Então, assim, esse é um dos pontos. Agora, voltando, falando um pouquinho aí o que o Júnior falou sobre os benefícios, né, um acelerador. Até lembrei do Coach Club aí. Do Coach Club está como acelerador de autoridade. Ferramenta, né? acelerador de autoridade. Até perguntei ao Ronald, como é que vai chamar o pessoal do Coach Club agora, os acelerados? Então, o que especificamente a hipnose pode ajudar, né, o Júnior? Tipo, eu sei, né, mas para todo mundo ouvir, que todo mundo saber, ouça, né? E partindo de você, né, da forma como você apresenta, então, por exemplo, aí você falou que é um acelerador de resultados, de processos aí que a pessoa pode se beneficiar. Explica para nós, assim, para quem está ouvindo, para quem está vendo, né, o que pode realmente ser útil à hipnose. Por exemplo, o Enem está chegando aí, aprendizado, outras coisas mais. Fala para nós aí um pouquinho. A maioria das coisas que a gente tem, que a gente vive, elas estão no nosso inconsciente, né? No geral, a gente fica nessa camada superficial, que é a atenção para fora, onde a gente está ali experimentando o ambiente, experimentando sensações. Né? A sensação ela já é interna, mas vem de um estímulo externo. E o que eu chamo de acelerador é a atuação no inconsciente da pessoa. Quando você atua e muda, vira pequenas chaves ali no inconsciente, é muito mais fácil você fazer mudanças para fora. Então, você me perguntou com o que a hipnose pode ajudar. A lista é tão grande, mas eu vou citar algumas coisas aqui. Fobias, depressão, ansiedade, síndrome do pânico é o caso que eu mais recebo atualmente. A pessoa chega lá e ela, às vezes, não está conseguindo ficar no ambiente, no cinema, por exemplo, não consegue ver um filme. Também a comunicação para vendas é uma coisa, né? Não é terapêutico, mas para vendas. Tem muito vendedor que usa. Na linha terapêutica mesmo, a lista é muito grande. Eu trabalho muito com questões de relacionamento também. A hipnose ela trata de trazer um recurso para ajudar a pessoa com alguma coisa. Sempre é isso. Mas ela leva ao autoconhecimento? Claro que leva. Claro que Porque leva. você resgata alguns mistérios, né, que você não percebe, que conscientemente você não percebe. Né? O inconsciente ele tem uma linguagem também. Quando a gente conversa diretamente com ele, as coisas que não estão ali no superficial, elas saem. Então é daí até que você trouxe a questão da regressão a vidas passadas. E realmente é como você falou. Às vezes a memória que está vindo não é real, não aconteceu de fato. Não é um fato. Mas a mente da pessoa produziu aquilo. Então a regressão é uma ferramenta que é utilizada dentro da hipnose também.
É uma das partes, que é uma parte pequena, posso dizer, não é estritamente necessária para fazer o tratamento acontecer. E se tiver ali uma necessidade dela ser utilizada, o paciente, se ele entender que aquilo funcionou para ele, ótimo. Se funcionou, é isso mesmo que a gente deve fazer. Deixa eu criar um cenário aqui para te fazer uma pergunta, porque talvez isso aí seja bom para o nosso público. Outro dia... Você é o policial mau, eu sou o policial bom, né? Eu faço as perguntas boazinhas, você vai... Eu faço as massas. Ah, entendi. Vai lá. Tô me sentindo prisioneiro agora, né? Desse jeito. Você acabou sendo prisioneiro. Não, outro dia eu estava assistindo um vídeo de uma psicóloga na internet, achei sensacional, que ela estava falando do marido banana, do homem banana. Então, a mulher chegou para ela e mostrou, olha aqui, eu e meu marido. Ela falou, parabéns, ótimo. Ela falou, parabéns como? Você está vendo aqui, o meu marido é um banana? Ela falou, não, o seu marido não tem nada de errado, foi você que escolheu ele. E aí ela pegou, ela falou uma coisa muito interessante, ela falou assim, você escolheu um marido banana porque você é muito pequena, você precisa de alguém menor que você. Entendeu? Então o problema não é. Ela não tratou do marido do cara, ela tratou da dona. Até porque seria antiético ela tratar do marido que não estava presente. Ressignificou a ideia. Ela ressignificou a ideia, ela mostrou para ela que havia feito a escolha para poder colocar o cara lá embaixo. Se o cara estava lá embaixo ou não, não era a discussão do momento era quem tinha feito a escolha. Eu achei muito interessante. Né? Aí, nesse mesmo dia, ou melhor, no dia seguinte, chegou uma ex-aluna minha, me contando a história que, pô, eu cheguei no lugar lá, tal, foi trabalhando em São Paulo, lá tem um cara que implicou comigo e tal. Aí o cara falou isso assim para mim, eu não vou revelar aqui que a pessoa pode estar me assistindo. E contou que essa história aconteceu em 3 empresas, uma em Belo Horizonte, 2 em Juiz de Fora e uma em São Paulo. Eu falei, pá, a mesma história aconteceu em 4 lugares diferentes? Sim, o problema está em você. Olha só. Não pode ser de outra forma. É você que está levando esse problema. Né? Você precisa de descobrir qual é a chave que você está ligando naquelas pessoas passando essa mensagem. Eu não posso contar a história, senão a pessoa identifica. Abramo motivacional. Também tem o diagnóstico aí para detectar as pessoas. Mas eu não posso contar a história, porque na realidade eu não tenho diagnóstico nenhum. Eu só botei Você colocou um questionamento. Um questionamento, botei uma pulga atrás da orelha dela. Realmente o negócio era pesado. Então, nós estamos fazendo aqui uma simulação. E esse problema, como que você poderia tratar com a hipnose? Como é que ele emergeria? Porque essa pessoa ela tem que descobrir o que é que ela está plantando nesses lugares, que em 4 lugares diferentes ela tem exatamente o mesmo problema. Como é que funciona isso aí? Bom, como é que a gente descobre, né? Essa história que você contou, eu posso dizer que 99% dos casos que eu recebo são de pessoas que acham que o problema está do lado de fora. Fulano é assim, cicrano é desse jeito, meu trabalho está ruim, quando pode ser que seja assim, pode ser que realmente tenha algo negativo. Sim, né? Só que a pessoa está se colocando naquela situação é o que torna aquilo tudo tão desagradável para ela, porque ela está ali e ela poderia sair. Então, em muitos casos, o que a gente trabalha é na percepção que ela tem sobre si também. Nisso, até a PNL me ajudou muito, que tem um metamodelo de linguagem, que é uma forma de linguagem que a gente tem para explorar essa camada, que é profunda da mente da pessoa, onde a gente faz perguntas e perguntas e perguntas, que o coach também faz. Né? E ali a gente percebe as limitações, percebe onde são os pontos específicos em que a pessoa está passando por aquele problema, né? Que o problema sempre está dentro da pessoa, nunca está fora. Então, com essa ferramenta, com essas perguntas que muita gente pode estar se perguntando, mas pergunta eu também faço. A diferença é que a pergunta que o coach, a pergunta que a pessoa que trabalha com hipnose e que conhece o metamodelo faz, são perguntas diferentes e perguntas direcionadas para a mente. Assim como um psicólogo sabe guiar a mente da pessoa também, assim como um psicanalista, né, que a gente até falou um pouco aqui, ele tem ali um certo conhecimento para fazer isso, o hipnólogo ele usa esse modelo também para explorar essa parte. E quando você explora, é como se você tivesse um alvo para acertar. Se você tirar em qualquer lugar, aquela flecha... Você diria que a hipnose ela é um pouco gestáltica? Diria. Se a gente for falar sobre camadas da mente, talvez. Né, aquela experiência faria uma imersão, uma vivência mais próxima, né?
Ô, Júnior, você falou antes, quando a gente estava falando dos benefícios, né? Também vendas, né? No meio do caminho você falou vendas, você até fez uma ressalva, falou assim, eu sei que é um pouco fora aí da parte da terapia. Como é que funciona, né, a hipnose em vendas? Né? A gente tem muita gente que vê o programa, que é da parte mais aí, empresarial, e eu acho que talvez alguém ficou interessado em saber essa pergunta. Eu sei, porque eu trabalho com isso, mas eu estou fazendo as perguntas para o pessoal. Eu vou até colocar, ajudando o pessoal lá fora, eu vou lá do outro lado, né? Eu vou me colocar nessa situação. Isso. Às vezes, eu quero... Você está falando de vendas. Não necessariamente dentro de um produto, mas dentro de uma ideia, negociar uma ideia. Precificar alguma coisa, o seu trabalho tem um valor, né? Você coloca o seu trabalho. Fica parecendo que você não pode falar de dinheiro, né? Fica falando que você não pode falar de uma venda, que você está interessado em alguma coisa. Não, o seu trabalho, por exemplo, tem um valor, o seu tem um valor, o meu também tem. Por que eu não posso colocar preço? Por que eu não consigo vender? Essa ajuda aí, por exemplo, para mim seria extraordinária, né? Como é que funciona, então, na prática, a hipnose para vendas, Júnior? Vamos ver se você me convence. É extremamente pertinente, porque na venda a gente tem o estado do vendedor. Primeiro ponto que eu gostaria de falar. Eu conheci muita gente nessa jornada que me falava, Júnior, eu não consigo vender. Eu chego, vejo a cara da pessoa e eu fico nervoso. Eu travo, me fecho e acaba não saindo realmente todo aquele treinamento que eu tive, que muita gente tem treinamentos em venda. Eu não consigo fazer. Certo. Eu não consigo chegar e abordar uma pessoa. Eu não consigo... usar uma linguagem devida também. Então, são os dois pontos. O primeiro ponto da hipnose é você trazer um conforto para a pessoa com a linguagem. Até um paralelo que eu quero fazer aqui, que a hipnose não tem nada a ver com manipulação. Muita gente confunde. Exato, não tem nada a ver. Porque pode confundir. Pode confundir. Como? Bom, eu acredito que muito pelo que vem sendo construído com a hipnose. Filmes a gente vê ali... é controle mental. De onde vem os mitos, né? Que eu vou controlar a mente de tal pessoa, ela vai fazer o que eu quero. Tinha até um filme muito antigo aí que o camarada ele era instruído a assassinar uma pessoa quando tocava uma música ou fazia um barulho, ou tinha um odor, uma coisa assim. Esse cara, automaticamente, ele virava um autômato, ia lá e não lembrava de nada. Né? Tipo 007. Quer dizer, é uma mentira desbravada, né? Confundir hipnose com isso aí. Você tá tão imbecil assim, né? Pelo amor de Deus. Não dá para ficar tão submisso, né? O cara tem que estar drogado, né? Tem que ser lavagem cerebral para acontecer uma coisa dessa. Mas continua. O que eu gosto de trazer, principalmente sobre hipnose, é que não é perigoso. Hipnose não é perigoso. Hipnose é um estado, é um momento que nós acessamos todos os dias. Todo dia acontece com todo mundo. É hipnose. Num dos vídeos que eu assisti para ter a grata experiência de conversar consigo, eu assisti um vídeo que um cara falou uma coisa muito interessante. Ele falou assim, quando você está lendo um livro, absolutamente imerso no livro, imaginando tudo que tem no livro, e o mundo de fora sumiu para você, você está sob hipnose. Que é quando você fala, por exemplo, da fala hipnótica. Que você consegue que a pessoa concentre tanto no seu argumento e desenvolva um diálogo tão intenso com você que você faz com que ela não preste atenção em outras coisas. Eu ensino a linguagem hipnótica para oratório. Os grandes oradores fazem isso. Eles falam de uma forma hipnótica e a plateia fica ali enganjada. Mas não uma das aplicações. Não é a hipnose em que você submete o indivíduo, não. É a hipnose que você se torna um centro de atenção tão forte que a pessoa pensando, aliás, voluntariamente, fazendo uma ressalva aí, aproveitando que o João falou sobre manipulação, não é que o sujeito está submetido, ele se submete. Espontaneamente. Toda hipnose é uma auto-hipnose, é uma hipnose colaborativa, né? O cliente precisa permitir que o hipnotizador, né, no caso o Júnior, conduza ele dentro do processo. No caso, por exemplo, dizem, né, eu não assisti, não posso falar isso, mas no caso, por exemplo, do filme do Coringa, né, que estão falando aí, diz que ele provoca uma tensão demasiada, que quando o filme acaba, você não sai do cinema. Eu não sei, não fui ver. Eu não tenho vínculo com nada, eu vi o filme, gostei mais do Taxi Drive. Que é o da década de 70 com De Niro. Com De Niro. O De Niro está no filme, né? O Scorsese fez
pegou muita coisa do outro filme, do Taxi Driver. Olha só, já recebemos aí um depoimento importante. Bom, não vamos diferente. desviar para esse lado, não. Mas, deu um spoiler aqui. Você deu um spoiler. Sou mestre dos spoilers. Não, mas aí o cara tem que entrar lá no De Niro, lá atrás, né? Tem que saber um pouco sobre esse... Mas eu não vi muita coisa Você viu já o Joker? Não vi nada demais. Acho que para um padrão brasileiro, que a gente está acostumado a ver, não é tão impactante, sinceramente. Agora, se a gente for levar também para esse lado, qualquer coisa pode ser motivo, né, para gerar ali um comportamento indesejado de uma pessoa. Você abre um programa. Muito comentário, né? Teve muitas resenhas, né? Eu acho que eles conseguiram criar assim, uma certa hipnose, entendeu? A respeito do tema. Muito antes ali, sabe, Abraão? Como na expectativa. Na expectativa. Esses serviços de streams aí, os Netflix da vida, né, esses vários estão fazendo muito bem essa publicidade. Publicidade também bebe um pouco muito da água da hipnose, né? Da linguagem, beber, tudo. Né? Tem a ver com aquela questão das vendas que você falou. Então tem a questão que a pessoa fica desbloqueia, né, para vender. E tem aquela que você falou da pessoa ficar mais relaxada, seria dela acessar um estado ideal para ela vender. Pode ter gente que gosta de vender feliz, com um sorriso no rosto. Pode ter gente que queira gosta confiança. de prestar um pouco mais de seriedade, mais de confiança. Né? E a segunda coisa que você falou sobre a linguagem seria? Segunda coisa que eu falei sobre linguagem você ter uma boa linguagem para vender. A linguagem ela tem vários mecanismos que ajudam na venda. Um deles é preencher uma lacuna que está na mente da pessoa. Porque às vezes a pessoa chega, quero comprar um liquidificador. Não sei. Só que chega na loja e não sei esse liquidificador. Ela tem alguma objeção ali para ela comprar aquele liquidificador. Então a hipnose ela ajuda a usar uma linguagem que vá fazer com que a própria pessoa chegue naquela conclusão de que aquele é o liquidificador que ela quer. Entendi. Ou isso aí algum seria outro que esteja hipnose naquela para loja. Indecisos. Também. Tô brincando. A indecisão é ótima. Eu gostei da piada. Só que a piada eu achei interessante. Bom, aproveitando a deixa de que ele falou aqui, que o Cristiano falou, eu queria te fazer uma pergunta, que é a pergunta do malzinho que ele falou. Né? Ele falou que ele seria o bom policial. Eu já fiz o bonzinho, fiz ele falar coisas levantar que ele sabe fazer aí com o pessoal. Né? Agora eu vou ser o malzinho. Agora você faz o malzinho. A pergunta que eu vou te fazer, ela é capciosa realmente, mas eu acho que você tem competência para me responder. Por que eu procuro um coach que trabalha com hipnose e não vou direto a um psicólogo formado? O coach ele não trabalha com problemas, ele trabalha com sonho. O coach, você tem uma meta para alcançar ali, essa meta, olha, eu quero comprar, eu quero me tornar um empreendedor. O coach ele vai te ajudar nisso. Agora, ele não vai te ajudar a resolver um problema que você teve. Isso realmente é uma questão para terapia. Tá. Isso é para terapia. Então, o que você está dizendo para mim ferida. é o seguinte, que problemas mais superficiais, por exemplo, fobias, síndrome do pânico, coisas mais gerais, em que você consiga fazê-lo acessar essas causas, todo o construto que o levou a isso, você trabalharia, porque você é um terapeuta. Mas se for um problema mais intrincado, que levar em consideração uma série de outras coisas, por exemplo, o problema dessa moça que eu citei aqui, minha ex-aluna, você poderia resolver o problema dela, porque se trata de ajudá-la, né, a resolver, porque se trata detectar, né? É uma ressalva muito grande, porque muita gente, inclusive quem vê um profissional fazendo isso, falar que cura pessoas com hipnose, sai correndo. Tá errado. Sai correndo, porque legalmente um terapeuta não pode fazer isso. Eu me formei em direito, né, antes de começar esse caminho. Um terapeuta não pode fazer isso. É extremamente antiético, é preocupante alguém vender isso, entra no curandeirismo, né? É claro. Então Mas você nessa ressalva você conseguiria auxiliá-la. A palavra é tratamento. Tratamento, sempre. Tá. Agora, se for um problema que você próprio detectar que é uma coisa mais profunda, que envolve toda uma personalidade, envolve um sofrimento intenso, uma incapacidade de se realizar um pouco pessoalmente, um pouco mais extensivamente, aí você já aconselharia até um psiquiatra, ou mesmo um psicanalista, ou um psicólogo, né? Para a hipnose, dá para trabalhar com problemas profundos. Com a própria PNL, dá para trabalhar com questões profundas. A única
única coisa que um hipnoterapeuta, né, como a gente chama hipnoterapeuta, não trabalha são problemas psiquiátricos. Então, se chegar alguém para mim com esquizofrenia, olha, aí já não dá isso para aí mexer. precisa de remédio, tem um auxílio psiquiátrico que deve ser feito. Então, vai muito além. Dá sim para ser trabalhado as questões profundas. Eu recebo muita gente para poder fazer isso, né? Perfeito. Então, essa limitação... O que eu quero deixar aqui claro aqui é o seguinte, que cada profissional ele tem a sua área de atuação e os seus limites, né? Eu, por exemplo, te conheci antes, até sugeri que você viesse aqui, até porque você tem uma ligação com o Cristiano, que é uma pessoa que eu confio muito, acredito muito, assisto as palestras, tudo, ele me hipnotiza muito. Rapaz, com certeza. Gosto corre muito. um risco danado, cara. Corro um risco Fazer danado. isso. Gosto demais das palestras dele, né? E gostei muito de te conhecer e tudo. Achei interessante essa questão da hipnose. Mas, de qualquer forma, a gente tem que deixar para o público aqui que existem certos problemas que você deve ficar à vontade de procurar um profissional, né, com outros recursos, não é isso? Eu particularmente, por exemplo, eu formo coaches e formei uma turma esse ano em Brasília, a gente vai começar uma agora em novembro, pelo Coaches Club, inclusive aproveitando o vídeo, Para né? fazer a propaganda. E ano passado nós tivemos uma turma, né? O Júnior até participou da turma, se formou como coach, a nossa educação é registrada internacionalmente. E o que o Júnior falou é um pouco até do que a gente passa lá no curso, né? A gente não trabalha com problemas, a gente trabalha com sonhos. Tá? Sonhos, com Mas se tem um soluções, problema no meio do caminho, a gente resolve em prol da meta do cliente. Agora, por exemplo, eu não atendo pessoas que, por exemplo, estão apresentando alguns traços de patologia. Por exemplo, uma vez, eu não, ainda mais um diagnóstico desse assim que eu pressupus, mas a minha pressuposição, eu preferia acreditar nela e errar com ela. Por exemplo, uma menina veio me procurar e ela tinha traços, assim, eu acho, assim eu percebi, né, traços de borderline. Borderline é muito complicado, né? Ela estourava fácil, qualquer coisa ela se irritava. Podia ser um momento que ela estava vivendo, ou pode ser uma coisa crônica dela, que aí caracteriza também Eu sei que um dos diagnósticos mais difíceis é o do borderline. Eu já tive vários psicólogos fazendo o curso de PNL comigo, mas eu me abstenho de atender. Aí você aconselha aí um profissional. Inclusive os profissionais de psicologia que já fizeram o curso, né? Tivemos aqui a Alice foi minha aluna também. A Alice também, né? Alice é maravilhosa, gostei demais dela. Ela faz uns vídeos interessantes, eu até posto os vídeos dela. Eu tiro do YouTube, coloco no Facebook, porque eu fico com a sensação de que o pessoal não vai sair do Facebook para ir para o YouTube. Então eu coloco o vídeo dela lá para o pessoal aproveitar o vídeo dela, porque ela fala com muita calma, muita proficiência. Agora, né? O mundo das terapias, né, que alguns chamam também de holísticas, né? O mundo das terapias, ele existe. A hipnose, né, que o Júnior apresenta e promove, está um pouco inserida nesse mundo de terapias, vamos dizer assim, não precisa ser necessariamente do mundo acadêmico. Entendi, não sei se é fácil entender. entendi. Então, assim, existe esse viés, ele está aí há anos, né? As polêmicas que tem hoje em dia, né, que a gente ouve, eu acho que a sua pergunta veio daí, é muito por causa de alguns eventos propagandísticos. Propagandísticos, filmes, bobagens do passado, crenças. Novelas. Teve uma novela aí que fez uma propaganda enganosa aí do coach. Teve. E da hipnose também. Da hipnose também. Confundindo as duas coisas. São duas ferramentas diferentes. São né? coisas diferentes. Não, inclusive, eu acho que o assunto... É bom que você tenha vindo aqui, porque você dá uma oportunidade para o público de saber que ele pode resolver pequenos problemas dele, ou dar soluções para algumas coisas que ele quer que aconteça, né, sem ele se ocupar muito. Ele pode ter um coach do lado dele, tentando realçar. Eu até fiz algumas anotações aqui, por exemplo, 5 principais objetivos do método: buscar soluções inovadoras individuais, que é o que você está falando, que ele está falando também, focar em soluções práticas para o presente e futuro, desviar a atenção de problemas e desviar processos de mudança. Né? No caso da menina lá, que tudo quanto é lugar ela vai encontra o mesmo problema, ela que precisa de mudar, então você vai ativar também. Quer dizer, é o caso da menina que tudo quanto é lugar que ela ia... Ela tinha aquele problema. Ela sentia um cheiro de fezes. Já conhece esse? Não conheço não. E ela, todo lugar tá fedendo, eu não entendo por quê. Ela tinha pisado
né? Ela foi... E o sapato dela que estava assim. Era ela que estava com o problema. Tá entendendo? A metáfora foi genial, hein? E a metáfora é hipnose. É hipnótica. É hipnótica. A gente fica esperando, né? Ele vai contar uma história. Aí o nosso consciente e o inconsciente fica aberto para a gente conversar. E para quem quiser também, eu vou aproveitar esse gancho do Merchan, né? No dia 30 a gente vai ter eu vou ter um curso de hipnose aqui. 30 de outubro? 30 de novembro. Novembro, sim. De novembro eu vou fazer um curso aqui no Espaço Interativo, né? De hipnose também. Então, para quem quiser aprender a trabalhar com o inconsciente, para abrir um pouco mais a mente, para ter uma melhor comunicação, vai ser bem show. Eu tive a oportunidade até de fazer esse curso pela Dynamis ano passado, né? Isso, foi. Foi no ano passado e foi muito legal. A gente teve uma turma cheia e bacana. Show. Gente, nós estamos caminhando para o fim do programa e a ideia aqui era trazer exatamente o coaching, que trabalha com hipnose, no caso, o Júnior, né, que tem uma relação direta aqui com outro coach muito interessante dentro de uma empresa, né, a Dynamis, e que trabalha aqui no Coaches Club também. E você fica resguardado, né, se você vir procurar essa turma aqui, porque o caminho pode ser dado para você. Resolver os seus problemas, melhorar suas vendas, melhorar sua performance, você se sentir, você se descobrir, promover mudanças necessárias, tudo isso você pode fazer. Se você tiver alguma dúvida, quiser mandar alguma pergunta para a gente, deixa aí nos comentários que a gente leva ou para o Júnior ou então para o nosso amigo Cristiano, tá ok? Eu quero agradecer aos dois que estiveram aqui, né? Muito obrigado por vocês terem comparecido, você compareceu até por ideia minha, né? Obrigado pelo convite, eu estou muito feliz de estar aqui, assim, significa muito para mim estar aqui. E eu fico feliz de ter sido na presença aqui do seu mentor aqui, o Cristiano, tá certo? Obrigado, Cristiano. Toda nossa. Gente, então eu quero agradecer também a você que nos acompanhou até agora aqui e pedir para que você curta, compartilhe e se inscreva no nosso canal, ativando o sininho para que você seja avisado todas as vezes que tivermos vídeos novos. Muito obrigado e até o próximo vídeo.